Você já deve ter visto por aí a profecia de que a era dos cursos online morreu, o fim dos infoprodutos. Mas se eu te disser que essa é só metade da história? Porque nos bastidores a gente vê o que está acontecendo. Tem sim muita empresa quebrando, mas tem muita empresa crescendo. Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que isso está acontecendo e como você pode virar esse jogo ao teu favor para evitar gastar tempo, energia e dinheiro em projetos que não vão para frente e se preparar para essa nova fase do mercado. Eu separei 6 grandes pontos que justificam o porquê que essa queda aconteceu e eu também te trouxe o que você precisa considerar caso você queira crescer daqui para frente. E para te ajudar a falar bonito na roda dos amigos quando você for falar de negócios, eu quero trazer um conceito que eu não sei se você já conhece, que é o conceito de maturidade de mercado. Até pedir para a inteligência artificial mostrar pra gente isso de forma mais visual. Mas todo mercado ele passa por 5 diferentes fases. Ele tem a parte que o mercado ainda é inexistente, onde não se tem dores ainda para resolver, não se tem produto, não se tem empresa, soluções. Aí depois ele vem para a parte do mercado emergente, que é quando começam a surgir as primeiras empresas, as primeiras soluções. Aí isso vai começando a crescer, começa a ganhar força, ele chega num mercado que está em fase crescente. As empresas que ali se consolidam começam a se destacar, elas começam também a ir para um novo nível de maturidade para conseguir competir contra aquelas novas que chegaram, e aqui a gente chega no momento de mercados mais maduros, até a gente chegar no mercado saturado. A gente não tá na bolha do mercado saturado no digital, a gente tem muito espaço para crescer ainda. Só no Brasil o mercado faturou 30 bilhões em 2023, e a nossa projeção de faturamento em cenário global até 2027 é de mais de 400 bilhões. Não tem como eu falar que o mercado que vai dar esse salto tá no nível de saturação. Porém, aquela coisa simples de ter um projeto de múltiplos milhões de faturamento sem ter uma estrutura de negócios que sustente isso, não acontece mais. O nosso mercado ele saiu sim dessa fase de crescimento e ele está se tornando maduro. Vou te dar um exemplo falando de mercado de produtividade. Nos anos 90, as pessoas se organizavam em agenda, papel e caneta. E se você não conseguia dar conta de tudo, é porque você não era produtivo, então você tinha que trabalhar mais. Não existiam soluções para isso, era um mercado inexistente. Só que nessa fase, o mercado ele começou a se desenvolver, os trabalhos começaram a ter mais tarefas para serem feitas, e aí o nível de complexidade fez com que as pessoas tivessem mais necessidade de se organizar. Então, entre os anos 90 e os anos 2000, começaram a surgir métodos de produtividade, tipo Get Things Done, daquele livro famoso, alguns softwares de gerenciamento de tarefa. Então, o mercado ele começou a ser emergente, começou a aparecer algumas soluções para suportar aquela necessidade que o mercado estava gerando naquele momento. Depois de 2010, o volume de informação começou a ser tão grande na internet, tantas novas frentes de trabalho, as pessoas cada vez mais multifacetadas, a gente começou a precisar ter um lugar que concentrasse melhor as nossas tarefas, as nossas soluções, os nossos arquivos. Então, o papel e a caneta já não estavam mais sendo suficientes. Algumas ferramentas antigas não estavam mais dando conta e começaram a aparecer novas sugestões no mercado. Asana, Todoist, Trello, enfim, uma série de ferramentas que permitiram que as pessoas se tornassem mais produtivas. O mercado tinha sido emergente, estava num mercado em crescimento, começando a ter muito mais soluções à disposição do consumidor. Até que chegou num ponto que o volume de soluções do mercado começou a se estabilizar. As empresas maiores, elas tinham muito mais verba para investir, então era muito mais difícil competir com elas, e aí veio ainda mais a pandemia. Então elas começaram as próprias ferramentas que eram grandes no mercado, para não perder espaço para as concorrentes, tiveram que desenvolver novas frentes, nova forma de entrega. Isso é o sinal de um mercado maduro. E é isso que a gente está vivendo hoje no digital. A parte do mercado de produtividade, ela já tem um mercado saturado. Isso significa que não tem players novos entrando diariamente? Não. As empresas elas precisam buscar diferenciações para conseguir se destacar das demais, mas isso não significa que não nasce mais empresas nesse mercado. Assim como o infoproduto, quando chegar e vai demorar no mercado saturado, vai continuar existindo educação, as pessoas vão continuar precisando de conhecimento. Tendo em vista o primeiro conceito definido, você entende. O mercado não está morrendo, ele está amadurecendo. Mas o que gera toda essa queda? Por que tem tanta empresa quebrando para você conseguir se preparar e não sofrer o mesmo? Ponto 1 que eu comentei com vocês. Por muito tempo as pessoas usaram o lançamento como modelo de negócio. Elas não olhavam a empresa como um todo, não tinham diferentes ações para gerar caixa. E aí o lançamento que acontece de 2 em 2 meses, às vezes de 3 em 3 meses, com grandes picos de receita, quando não dão certo, porque o mercado começou a ter mais competitividade, os lançamentos começaram a ficar mais complexos de ser feito, as pessoas começavam a secar o caixa. Imagina, eu tenho um pico grande de venda a cada 3 meses que precisa sustentar os meus próximos meses. E aí, se um lançamento não der certo, como é que eu faço?
Então, essa foi uma das grandes causas. As empresas não podem ter só o lançamento como um modelo de negócio. O lançamento é uma forma de venda. Não importa o quão bom você seja, se você não tem fluxo de caixa, o teu negócio morre. O ponto 2 que eu vejo, ele vem do ponto 1. É que as pessoas elas não conseguiram pensar em novas frentes de receita, não só no infoproduto. Olha o Renato Torres, por exemplo. Ele é um dos maiores do digital que eu conheço. A empresa dele deve faturar, o grupo de empresas que ele tem, deve faturar R$500 milhão. E ele não vende só o infoproduto. Ele tem uma série de soluções, inclusive tecnologia. Olha para o grupo Permaneu, que é da Priscila Asilo. Ela tem o braço de tecnologia no negócio dela. Então, braços novos de negócio ou de produto que te ajudem a diversificar a receita. Se você não faz isso, você tem grandes riscos de acabar ficando parado no tempo. O ponto 3 é que o mercado está mais distribuído. Então, os grandes players foram educando novas pessoas para entrar no mercado. Obviamente, vão ter pessoas que vão criar os próprios métodos e vão começar a ensinar outras pessoas. E vai virando uma reação em cadeia. E aquele mercado que antes comprava mais de poucos players, ele começa a ter mais opções de compra e avaliar aquilo que ele quer e aquilo que ele não quer. Se a gente for pegar a Hotmart, por exemplo, que é a maior plataforma de cursos do mundo, o volume de produtores vendendo cursos cresceu muito ano a ano. E a maioria das pessoas não para olhar e identificar os seus principais pontos de diferenciais competitivos. E aí fica difícil de escalar. Essa é uma característica do mercado que está em crescimento, passando para um nível de maturidade maior. Só que quando você não para entender se a tua oferta segue competitiva, se você tem um diferencial claro de mercado, você vai perdendo mercado para as novas pessoas que chegam. Eu já ouvi história de player que era grande que vendia um curso que foi gravado em 2014. Ponto 4 é que fazer lançamento ficou muito mais difícil do que era antes. Esse tempo eu fiz um vídeo pro canal falando como que eu fiz o meu primeiro lançamento sozinha e faturei R$170 mil. Só que hoje, sozinha, eu não sei se eu daria conta de fazer todas essas etapas. Aqui na Prosper a gente revisa os nossos processos constantemente. A gente vê tudo que a gente inclui de um lançamento para o outro. Todas as ações que a gente coloca mais para ajudar na hora da venda. Materiais de PDF que a gente não mandava antes para o aluno. Áudios que a gente não fazia antes para melhorar o relacionamento do aluno com o especialista antes de chegar ao evento. Disparos de API oficial, que agora a gente faz muitas mensagens para mandar no 1 a 1 e a gente mandava antes só mensagem em grupo. Ao longo do tempo, o negócio foi ficando mais complexo. O próprio tráfego do Facebook, o alcance, cresceu em 40% o custo pra gente. Então o nosso lead foi ficando mais caro e tudo isso, quando a gente bota na ponta do lápis, encarece o projeto. E a nossa margem de contribuição vai caindo. E aqui a galera não costuma olhar para número. E quando vai ver, não tem dinheiro no caixa e não consegue sustentar o próximo lançamento. Aí nessa, a galera que veio pela ostentação, pelo carro de luxo, pela casa dos sonhos, da mansão de milhões, quando para olhar o custo versus o benefício e vê que ela tem que fazer um negócio mais estruturado para conseguir esse resultado, caso ela vá por meios honestos, né? E de especialista, não vendendo produto mentiroso com promessa falsa, o caminho é mais árduo. Ponto 5, que também fez com que muita gente se ferrasse e acabasse quebrando. E tá associado até com os outros pontos que eu falei, mas eu acho que vale trazer um ponto só para ele, que é separar PF e PJ. Em mercados que estão em crescimento e que não foram profissionalizados, é muito difícil a gente ver uma pessoa com controle de caixa desde o início. Eu vim do corporativo, então graças a Deus e pelo próprio cuidado de não querer quebrar, de fazer dar certo, eu sempre fui muito cuidadosa com o meu caixa. Desde o dia 1, a empresa é a empresa, eu sou eu. Mas eu vejo hoje, conversa de bastidor e com outras pessoas que estão no mercado, que não é bem assim. Que é muito comum pessoa passar tráfego no mesmo cartão que usa de forma pessoal, que não sabe exatamente quanto gasta em cada categoria da empresa, quanto gasta com ferramenta, quanto gasta com time, quanto gasta com bonificação, quanto gasta com freela. As pessoas não têm essa conta. E aí quando precisa reduzir, quando precisa entender o que dá para mexer, onde está gastando a mais, ou se a empresa está tendo lucro ou não, não consegue ter essa resposta. Quando o mercado fica maduro, não dá para ficar assim. Um ponto que eu quero deixar claro, tudo que a gente está falando aqui, caso o teu intuito seja assim, eu quero digital para ter uma renda extra, eu quero ganhar meus 20 mil por mês, meus 30 mil por mês. Não é um negócio que vai faturar 1 milhão ano, é uma coisa mais tranquila. Se o teu objetivo é isso, tudo bem, você não precisa ter essa estrutura toda, não precisa cuidar com todos esses pontos que eu tô te trazendo aqui. Mas caso você queira realmente esse resultado que o digital vende, a vida dos milhões,
milhões, a vida dos sonhos, cuidado. E o sexto ponto que eu vejo que impede que algumas empresas cresçam ou até quebrem são os produtos. Quando a gente tem muita demanda, o cliente com certeza já teve outras experiências com pessoas que vendem soluções semelhantes à sua. E se o teu produto ele não é muito bom e ele não atende aquela expectativa que ele tem, você pode até vender uma vez, se não consegue vender mais. Então, quem é genérico, não tem método, não gera ferramentas e não consegue engajar o aluno num produto, dificilmente vai conseguir manter essa pessoa num ecossistema que vai se sustentar ao longo do tempo, pensando em negócios de longo prazo. Mas tudo que eu falei até agora foi para justificar a parte da queda. Só que o que você precisa saber para conseguir continuar crescendo? O que mais impacta no futuro que a gente mais escuta falar? Rola o feed no Instagram, tem algum vídeo falando isso. Abre o YouTube, tem um vídeo falando isso. Que é o mercado de inteligência artificial. O teu aluno tem o ChatGPT no bolso. Se ele comprava um curso de receitas antes, ele pode simplesmente abrir o GPT e pedir o passo a passo para fazer aquele prato, para ficar exatamente na textura que ele gostaria que ficasse. E o teu produto? O que tu entrega que a IA não faz? Eu voltei recentemente do South by Southwest, que é um festival de inovação e criatividade que acontece em Austin, lá no Texas, e o foco desse ano foi falar sobre inteligência artificial. Teve um palestrante, o Ian, que bateu muito na tecla que a educação continua sendo o nosso ativo mais valioso, mas só quando ela vem aplicável e sistematizada. Quando eu consigo pegar os fundamentos do que eu sei e crio ferramentas que facilitem a aplicação daquele conceito, com a minha bagagem, com o que eu aprendi, eu consigo gerar um valor que a IA não gera. A educação vai continuar acontecendo, as pessoas vão continuar buscando por isso que a gente vende. Principalmente porque antes, os nossos antepassados, eles demoravam 30 anos para construir uma carreira em cima de uma habilidade única e específica. Hoje, já tem carreiras que demoram 6 meses para ficar ultrapassadas. A evolução vai ser constante, mas se o seu curso entrega só conteúdo, ele pode virar commodity. Se tu não tem método, se tu não tem ferramenta, você corre esse risco. No meu produto, eu já apliquei isso na prática. Eu sei que para construir um infoproduto existem passo a passos. Eu criei o meu método, o método Eco, com as 10 etapas. Mas o que eu pensei? Como que eu pego e crio uma ferramenta com tudo que eu fiz depois de construir produtos que já conseguiram mais de 40 mil alunos e entrego isso para o aluno para ele fazer isso de forma automatizada? Então eu fui lá e criei a minha inteligência artificial alimentada com o meu know-how para ajudar os especialistas a construir esses produtos. Ele não consegue fazer isso no GPT. Ele pode até perguntar como construir, mas com o passo a passo, com a forma como eu construí para fazer esses 40 mil alunos, isso ele não acha. E qual que é uma das principais objeções de um aluno quando ele compra um infoproduto? Eu não sei se é para mim, eu não sei se eu vou conseguir aplicar. Quando você consegue ajudar ele nesse processo, fica muito mais fácil de vender. Se eu fosse você, agora eu me faria uma única pergunta. Qual que é a maior dor que o meu aluno sente quando ele precisa aplicar tudo aquilo que eu ensino para ele? E de que forma eu posso construir uma ferramenta que vai ajudar ele a superar esse problema? Com o conhecimento que eu tenho. Se tu precisa de ajuda para encontrar essa construção, eu consigo te guiar na engenharia dos infoprodutos. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. A IA, ela não vai matar o curso online. Ela vai matar a superficialidade do conteúdo. Ela vai matar profissionais que não têm bagagem suficiente, que não conseguem ensinar para as pessoas algo que seja realmente transformador. Mas ela vai ajudar pessoas que têm muita bagagem e têm dificuldade de passar isso adiante. Como as pessoas vão continuar buscando pura educação e transformação, cabe a você agora diversificar o teu portfólio de soluções, organizar o teu fluxo de caixa pensando primeiro na PJ e não na PF, estruturar picos de venda que vão te ajudar a ter mais ações de venda que não sejam o lançamento ou só o perpétuo, diversificar essa entrada de receita não só em produto, mas nas ações que tu faz, e entregar produtos que sejam realmente transformadores, que tenham ferramentas e que ajudem a pessoa a colocar aquilo em prática. Espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco mais desse cenário apocalíptico que tentam pintar por aí para te deixar apavorado ou para virar clickbait, e que você consiga entrar ou não nesse mercado de forma intencional, ou sustentar o teu projeto pensando em longo prazo, caso essa seja a tua vontade. Se esses conteúdos fazem sentido para você, se você quer continuar se desenvolvendo no mercado de educação e infoproduto, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e, por favor, me conta nos comentários se essa visão faz sentido e se você concorda comigo ou não. A gente se vê no próximo vídeo.